Salve, salve! Já chegamos praticamente ao final do Campeonato Brasileiro. Já foram disputadas 37 das 38 rodadas do campeonato, então praticamente já está quase tudo definido. Pouca coisa tem para mudar, mas incrivelmente uma delas é quem vai ser o campeão e quem vai ser o quarto e último rebaixado. Então, talvez os dois principais ainda não estão definidos, né? Mas enfim, durante esse final de semana a gente teve muitos jogos, né? O Atlético Mineiro venceu o São Paulo, o Flamengo venceu o Cuiabá, o que deixou o Flamengo e o Atlético Mineiro ali muito próximos ao Palmeiras, mas o Palmeiras precisaria ter perdido para o Fluminense para tudo ficar empatado, o que não aconteceu. O Palmeiras também venceu o Fluminense por 1-0 no Allianz. Então, nesse momento, a gente tem o Palmeiras na liderança com 69 pontos, o Atlético Mineiro e o Flamengo logo atrás com 66 pontos. Então, a ideia do vídeo é elencar o que o Flamengo e o Atlético Mineiro precisam fazer para tentar tirar o campeonato do Palmeiras, porque já tem muita gente falando que o Palmeiras já é o campeão, que o Palmeiras já venceu, que não tem como outro time tirar. Mas talvez isso não seja verdade. Enfim, a minha opinião é que realmente o campeonato já tá acabado. Eu já venho falando isso aqui para vocês tem algum tempo. Quem assistiu os outros vídeos sabe. Já faz umas 5, 6 rodadas que eu tava falando que para mim o Palmeiras ia ser o campeão, que não tinha nenhum time tão consistente que conseguisse tirar essa vantagem do Palmeiras. Mas enfim, que existe uma chance, existe, mas ela é mínima de que Atlético Mineiro e Flamengo podem ser campeões. Então vamos lá. Na última rodada, né, vai ser quarta-feira, 9 dos 10 jogos vão ser às 9h30 da noite, então todos os jogos vão ser ao mesmo tempo. O único jogo que vai ser um pouco mais cedo vai ser Goiás e América Mineiro, se não me engano, que vai ser às 7 horas da noite, mas são dois times que já estão rebaixados, então não vai acabar fazendo tanta diferença ali pro segmento do campeonato. E os outros jogos todos ao mesmo tempo, ali para não ter interferência, né? Para realmente ter aquela ansiedade de todo mundo jogando, sai um gol, muda a tabela. Então, enfim, todos os jogos ao mesmo tempo. O Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro lá no Mineirão. O Cruzeiro que a gente achou que talvez ainda estivesse brigando para não cair, não vai estar brigando, porque o Cruzeiro matematicamente já escapou do rebaixamento, então provavelmente não vai jogar com todas as suas forças, até porque o Atlético ainda tem chance de ser campeão, então não sei se o Cruzeiro vai fazer jogo duro ali com o Palmeiras. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Bahia lá na Fonte Nova, e esse sim é um jogo muito complicado, porque o Bahia é o último time na zona de rebaixamento, então ainda pode se salvar e precisa vencer o jogo para se salvar, para tentar rebaixar o Vasco ou o Santos, que são os outros dois times que ainda têm chance de cair. Então, ao mesmo tempo que o Atlético Mineiro vai ter que ir com tudo para vencer o Bahia também vai ter que ir com tudo para vencer o Atlético para não ser rebaixado. E o terceiro jogo que pode impactar na liderança é Flamengo e São Paulo lá no Morumbi. Esse sim é o contrário do jogo do Cruzeiro e Palmeiras, né? O São Paulo acho que também não quer ver o Palmeiras sendo campeão brasileiro, então talvez ali não vá com todas as suas forças jogar contra o Flamengo. Mas enfim, esses são os três jogos que podem definir o título do Campeonato Brasileiro e o que precisa acontecer para o Palmeiras perder esse título. Vamos lá. Assim como eu falei na tabela, tá o Palmeiras com 69, o Atlético Mineiro e o Flamengo empatados com 66 pontos logo atrás. Mas no Campeonato Brasileiro, os critérios de desempate são nessa ordem, né? Pontos, né? Obviamente. Número de vitórias, saldo de gols, gols marcados, confronto direto, menos cartões vermelhos e menos cartões amarelos. Ou seja, o primeiro critério de desempate é vitória. Né? Primeiro de tudo, para algum outro time ser campeão, o Palmeiras tem que perder. Se o Palmeiras empatar ou vencer, ele já é campeão matematicamente. Então o Palmeiras precisa perder para o Cruzeiro, para começar a ter alguma chance. Bom, vamos lá. O Palmeiras perdeu para o Cruzeiro. O segundo critério de desempate é o número de vitórias. Tanto o Flamengo quanto o Atlético têm 18 vitórias, enquanto o Palmeiras tem 19. Então, levando em conta que os dois times vençam seus jogos, eles vão empatar também em número de vitórias. O terceiro critério e o mais complicado é o saldo de gols. Isso porque o Palmeiras tem incríveis 31 gols de saldo. O Palmeiras fez 63 gols e tomou 32 gols durante o campeonato. O Atlético Mineiro tem 23 gols de saldo. Ou seja,
tem 8 gols a menos de saldo do que o Palmeiras, o que já é uma diferença muito grande. E o Flamengo, pior ainda, tem 15 gols de saldo, porque fez 56 gols e tomou 41 gols durante o campeonato. Ou seja, o Palmeiras tem uma gordura muito grande na questão do saldo de gols, que é o segundo maior critério de desempate. Ou seja, o Atlético Mineiro terá que tirar um saldo de pelo menos 9 gols para ficar à frente do Palmeiras e o Flamengo teria que tirar um saldo de 16 gols para ficar à frente do Palmeiras. Então é praticamente impossível, mas tanto o Galo quanto o Flamengo teriam que torcer para o Palmeiras perder por uma boa diferença para o Cruzeiro, então ali tomar uma goleada para o Cruzeiro e também vencer seus jogos por uma goleada, o que é muito difícil porque, como eu falei, o Atlético vai jogar contra um time que está brigando para não cair, então dificilmente é um time que vai tomar uma goleada, porque é um time que também vai jogar com todas as suas forças. E o Flamengo vai jogar contra um time que foi campeão da Copa do Brasil, né? É um time que no Campeonato Brasileiro não foi tão bem ali, tá em 11º colocado, mas que é um time que a gente sabe que tem a sua qualidade, que não, provavelmente não vai tomar uma grande goleada pro Flamengo, né? Então, enfim, isso é o que precisaria acontecer para Flamengo e para Atlético Mineiro terem alguma chance de ser campeões. Realmente é muito difícil, é quase impossível o Palmeiras tomar uma goleada do Cruzeiro, quase impossível o Atlético Mineiro vencer de, sei lá, 6-0 do Bahia, 8-0 do Bahia, então realmente é muito complicado. Então, na minha opinião, o Palmeiras realmente já pode comemorar, porque eu acho que é impossível algum outro time conseguir chegar nesse saldo de gols e conseguir tirar essa diferença. Então, enfim, deixa aí nos comentários se você concorda comigo, se você não concorda. E antes de terminar o vídeo, eu queria falar um pouco sobre o rebaixamento, porque o rebaixamento também está bem disputado, ainda tem chance de pelo menos 3 times serem rebaixados. Vale lembrar que o América Mineiro, o Curitiba e o Goiás já estão matematicamente rebaixados, então sobra o quê? Sobra apenas uma vaga para algum time cair, né? E esse time que está ocupando essa vaga no momento é o Bahia, que tem 41 pontos. Logo acima a gente tem o Vasco com 42 pontos e o Santos com 43 pontos. Então, enfim, se o Bahia vencer o seu jogo e o Santos ou o Vasco perderem, o Bahia se salva. Se o Bahia vencer o seu jogo, o Santos e o Vasco vencerem, o Bahia continua sendo rebaixado. Se o Bahia vencer o jogo, o Santos vencer, o Vasco perder, o Vasco é rebaixado. Se o Bahia vencer, o Vasco vencer e o Santos perder, o Santos é rebaixado. Então, enfim, Santos e Vasco só dependem deles mesmos para não caírem. Então, se eles vencerem o jogo, independente do resultado do Bahia, o Bahia vai cair. Mas se um deles tropeçar, o Bahia ainda tem chance, inclusive com um empate. O Santos eu não tenho certeza, mas com um empate e uma vitória do Bahia, o Vasco também pode cair. Então, enfim, tá bem corrida essa última rodada, vai definir muita coisa e eu particularmente estou bem ansioso para saber quem vai ser o quarto rebaixado. Então é isso, deixa o like aí, tamo junto.